Muito bem, antes de falar do Brasil, embora a gente sempre trate de assuntos estrangeiros também com uma perspectiva nacional, a gente fala agora sobre as eleições parlamentares na França. O partido de direita Rassemblement National, o Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen e Jordan Bardella, foi o grande vitorioso no primeiro turno da disputa de domingo, com 33,15% dos votos. A aliança de esquerda, Front Populaire, Nova Frente Popular, ficou em segundo lugar com 27,99%, à frente da coligação presidencial Ensemble, com 20,76%. Coligação do atual presidente Emmanuel Macron. Um dos fatores que explicam a ascensão eleitoral do reagrupamento nacional é o processo de desdemonização, ali o contrário da demonização, que foi iniciado pela Marine Le Pen. A sigla, que tinha como uma base de eleitores de perfil antissistema que exigem políticas radicais sobre segurança e identidade, foi evoluindo, passando por etapas ao se desradicalizar em alguns pontos específicos. E não é que não haja pontos questionáveis, passíveis de crítica, mas é que aqui a gente faz a análise que muita gente não está fazendo na imprensa, porque você vê as manchetes aí dizendo que a extrema-direita venceu, os extremistas de direita, e muitas vezes se oculta uma série de elementos que, evidentemente, está levando o eleitorado a escolher esse partido. Então, o partido abrandou hostilidades em relação à União Europeia, distanciou-se de Vladimir Putin, deixou de defender a deportação em massa, passando a se concentrar nas políticas de controle do ingresso de imigrantes, homenageou o general e presidente Charles de Gaulle, depositou flores na Cruz de Lorraine, na praia de Normandia, onde de Gaulle pisou o solo francês em junho de 1944, a ruptura com o partido aliado no Parlamento Europeu, AfD, após declarações de cunho nazista de uns representantes da legenda. Então, todos esses movimentos foram feitos, pelo menos, evidentemente, na parte retórica, e a gente vai sempre monitorar se as atitudes correspondem ao discurso. O segundo turno das eleições parlamentares na França está marcado para o próximo domingo, dia 7. Duda Teixeira, a gente fez essa lista também com base no artigo da nossa colunista no portal Antagonista, Catarina Rochamonte, que fez ali uma análise que coloca a bola no chão, como a gente faz em geral no nosso jornalismo, em meio a toda essa polarização, tratando os elementos do jogo e não fazendo campanha e torcida e demonização de parte a parte. O que você destaca? Bom, a Catarina fez um ótimo artigo, recomendo mesmo, no Antagonista. Isso aí, Felipe, é um baita de um erro estratégico do Emmanuel Macron, que depois que o partido dele teve uma derrota nas eleições para o Parlamento da União Europeia, ele ficou ali ofendidinho e falou: olha, quer saber, como assim eu perdi? Vou lá antecipar as eleições do Parlamento da França, porque aí os franceses vão ter oportunidade de mostrar que eles gostam mesmo de mim. E aí deu nisso, né? O Renascimento, que é o partido dele, está nesse grupo do Ensemble, que está em terceiro lugar. Então acabou dando muito errado. Acho que só ele achou ali que realmente os franceses iam comparecer só para prestigiar ele. E aí a Catarina tem toda a razão, quer dizer, saiu muito aí na imprensa brasileira, olha, a extrema-direita aí fazendo comparações com o governo colaboracionista na França com os nazistas, né? Antissemitismo, mas o antissemitismo hoje na França e na Europa está muito mais ligado às correntes de esquerda radical do que de direita. Tanto que quando tem manifestação na França, por exemplo, em apoio a Israel, que teve a invasão do Hamas, quem vai é o pessoal da Marine Le Pen e não o pessoal de esquerda radical. Você tem um debate que gira em torno ali de identidade, de secularismo, do Islã, evidentemente, de imigração e de segurança. Há 10 anos, Duda, eu era colunista da revista Veja, você também trabalhou lá, e eu falava a respeito da preocupação dos especialistas de TV, de muitos comentaristas, depois de ataques terroristas, que era justamente com a ascensão da extrema-direita. E eu chamava a atenção para o fato de que, em primeiro lugar, a preocupação deveria ser com a morte de civis por terroristas. Em segundo lugar, é que se eles estavam preocupados com a ascensão daquilo que rotulam como extrema-direita, deveria ser porque, em algum ponto, o discurso dessa direita tinha ressonância na sociedade.
Quer dizer, com aquela população que estava preocupada com a segurança. E a esquerda, em vez de refletir sobre como apresentar propostas para as questões envolvendo imigração ilegal, por exemplo, ou envolvendo infiltração de terroristas, eventualmente num fluxo migratório, disfarçados de refugiados, tudo que foi muito apontado naquela época, que teve ataque na Turquia, teve ataques em Paris. A esquerda estava simplesmente demonizando o outro lado como anti-imigração, como pessoas xenófobas, etc. E agora a gente está vendo que o discurso dessa direita mais preocupada com a segurança, mais preocupada com, pelo menos em afetar essa preocupação para o eleitorado, se reverte nas urnas. Quer dizer, foi uma pedra cantada há muito tempo para quem não estava cego por ideologia, e a gente busca mostrar os pontos específicos de debate. E parece que eles se perderam nessa polarização, Duda. E, Felipe, a Marine Le Pen ela foi muito inteligente em ver essa tendência, esse movimento dentro do eleitorado francês e conduziu o partido dela para atender esses desejos, né? Então, isso não quer dizer que ela pegou o partido e jogou para a extrema direita, porque se fizesse isso, ela não teria saído tão bem nessa eleição. Então, por exemplo, o apoio da França para a Ucrânia continua, né? Ela já teve declarações lá no passado, meio pró-Putin. O partido dela já pegou um crédito de um banco russo. Foram muito criticados por isso. Foram muito criticados, mas depois da invasão russa da Ucrânia, isso diminuiu. E o Jordan Bardella, que deve ser o próximo primeiro-ministro do partido dela, fala claramente, a gente tem que aumentar o nosso gasto militar e a Ucrânia vai ter o que precisa, só não vai ter aqueles mísseis que são de longa distância que podem atingir a Rússia. Mas essa ressalva é uma ressalva já conhecida, a OTAN evita dar esse tipo de arma para a Ucrânia. Ninguém fala ali, por exemplo, também de expulsar imigrantes, né? É mais essa coisa de dificultar a entrada dos ilegais. Então tem vários pontos e tem outros também que vão muito de acordo com o que as pessoas estão querendo. Então, por exemplo, na questão do meio ambiente, o partido da Marine Le Pen vai contra o Plano Verde da Europa, que quer reduzir pesticida, vai aumentar o preço dos combustíveis, isso encarece a distribuição de alimentos e, obviamente, os fazendeiros, produtores rurais, os caminhoneiros são contra isso, já protestaram muito em relação a isso. Então, eles são contra esse Plano Verde e eles atendem essa parte da população francesa que não é negacionista, terraplanista, nada disso, mas eles acham que essas políticas ambientais às vezes têm um custo muito alto e que não vale a pena pagar por eles. Aliás, você falou dessa restrição ao fornecimento de armas, quer dizer, ele continua, mas a Europa não está disposta a entregar para a Ucrânia armas tão potentes de longo alcance que eventualmente faça com que haja bombardeios em território russo. Me lembrou o que a gente acompanhou recentemente, né, Duda Teixeira, e todos os vídeos anteriores aqui do programa estão disponíveis no canal de YouTube de O Antagonista, em relação a Estados Unidos e Israel. Quer dizer, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, também deu essa resposta diante da cobrança do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por armamentos, pelo envio que estava sendo retido de acordo com o Netanyahu. Ele falou, olha, não há uma paralisação no fornecimento, nós continuamos oferecendo ajuda, oferecendo apoio, no entanto, está sob revisão o fornecimento de bombas pesadas, que são aquelas de 2.000 libras, que tem um risco ao serem usadas numa área densamente povoada como a de Rafah, lá no sul da faixa de Gaza. Então, quer dizer, esses países continuam mantendo o apoio a regimes democráticos, mas evidentemente calculando ali eventuais excessos que podem repercutir mal internamente, inclusive para os seus representantes, que disputam eleições internas. É o caso do Joe Biden nos Estados Unidos nesse ano e é o caso, evidentemente, dessas lideranças europeias. Algum ponto a mais, identitarismo, por exemplo, também já cansou boa parte da população francesa. Toda essa pauta da esquerda ao longo dos últimos anos não é vista como um problema principal por um segmento significativo da sociedade. E parece que a esquerda acabou ficando presa nisso e está perdendo cadeiras. Hoje tem até o movimento anti-woke, né? E não é porque são pessoas da direita que negam a existência, por exemplo, de pessoas trans, LGBT, nada disso.
O que incomoda muito eles é, por exemplo, eles dizem, né, propaganda LGBT nas escolas, né? Então, assim, vem todo mundo ali como iguais na sociedade, mas querem controlar um pouco, porque eles querem poder dizer o que os filhos vão aprender, né? Então, e isso está crescendo muito forte no Brasil também, né? Quando se fala aqui da propaganda de gênero, né? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero é a mesma coisa que está acontecendo lá na Europa. Exatamente. Quer dizer, tem uma resposta, uma reação de parte dos políticos, porque há uma adesão de segmentos significativos do eleitorado em relação a essas agendas contra a ideologia de gênero, contra esse identitarismo que a esquerda tem aventado aí muito nos últimos anos. Então, há uma reação de parte da sociedade. Em primeiro lugar, é preciso compreender essa reação. Aqui ninguém está dizendo que não há elementos suscetíveis a críticas, e nós fazemos, evidentemente, quando você tem um discurso anti-imigração como um todo, que abrange a imigração legal, quando há qualquer tipo de preconceito, de racismo, de xenofobia. Acontece que determinados movimentos políticos de uma direita inteira e muitas vezes integrada para combater a esquerda, abrange uma série de outros elementos que são absolutamente legítimos no debate público. E eles ficam demonizados por essas sínteses genéricas e, eventualmente, enganosas. Então, muitas vezes a imprensa também está surpresa ou surpreendida com a ascensão desses fenômenos, justamente porque os ignorou. Preferiu fazer campanha e torcida contrária, em vez de trazer as informações para que cada espectador possa formar o seu juízo, e é isso que a gente vai trazer aqui nesse programa.